A live hoje é sobre doença celíaca e intolerância ao glúten, que são dois problemas extremamente frequentes, muito comuns. Na verdade, é um iceberg, né? Ou seja, a gente só vê a ponta do iceberg, mas há muito mais casos de doença celíaca, de intolerância ao glúten, e casos limítrofes, que nem a ciência sabe ao certo se são realmente devido à doença celíaca e à intolerância ao glúten ou não. Então, a primeira coisa a saber é o que é o glúten, como surgiu esse alimento, né? Vamos lá. O glúten é um grão, entre tantos outros grãos selvagens. A gente teve uma coisa chamada Revolução Neolítica, que foi basicamente a Revolução Industrial, agrícola, onde a humanidade se situou, né? Parou e começou a se fixar num ponto. Para a humanidade se fixar, ela precisou de uma fonte de alimento contínua. Como é que ela conseguiu essa fonte? Aprendendo a cultivar os grãos. Um dos melhores. Em uma determinada civilização, na verdade, talvez a primeira civilização foi a civilização da Mesopotâmia. E naquela região, aquele povo, naquela época, encontrou entre diversos grãos um grão que era mais próprio para alimentação, que era maior, que era de mais fácil preparo, que era o trigo. E eles começaram a plantar o trigo selvagem. A gente percebe, quando a gente analisa um fóssil, por exemplo, de um homem paleolítico e o fóssil de um homem neolítico, um homem que já tinha entrado na Revolução Agrícola, que o tamanho do ser humano diminuiu. As pessoas se tornaram menores. Começaram a aparecer doenças crônicas, como, por exemplo, osteoporose. O cérebro diminuiu. A transição de um modo de vida paleolítico para o modo de vida neolítico não foi fácil. Qual foi a contribuição dessa transição? Foi maravilhosa. Simplesmente as pessoas acabaram, apesar disso, vivendo em média mais. Isso propiciou que a humanidade se expandisse. Não teria havido toda essa revolução tecnológica se o homem não tivesse assentado. Mas como toda nova adaptação, a adaptação a esse novo alimento que nunca tinha sido comido na nossa história trouxe uma carga de problemas, uma carga de dificuldades, de desafios. Um dos desafios é que provavelmente o ser humano está acostumado. O ser humano é um primata. Como todo primata, ele se acostumou a comer tudo que dá em árvores. Você pode reparar que as folhas nas árvores são geralmente um ramozinho que dá vários ramos e cada ramo tem uma folha. Essas são as chamadas dicotiledôneas. Ao contrário das monocotiledôneas. O que são as monocotiledôneas? A gente olha, por exemplo, capim. Capim é uma monocotiledônea. Você pode ver que é uma folha só por ramo. Ou seja, mono de uma. Animais que comem monocotiledôneas, eles são muito distantes evolutivamente de nós. Bovinos, por exemplo, comem capim. Seres humanos não têm a mínima vontade de comer capim. Você pode estar passando fome e você não vai pensar em comer capim. Os grãos são monocotiledôneos, ou seja, eles têm proteínas que há muitos milhões de anos nenhum antepassado nosso come. Ou seja, o ser humano, quando teve contato com as monocotiledôneas através dos grãos, ele começou a apresentar sintomas e começou a apresentar doenças. Essas doenças no começo eram provavelmente muito mais comuns e com o tempo a gente foi tendo uma evolução natural, né, uma seleção natural que foi fazendo que, vamos lá, uma pessoa começava comendo glúten, começava comendo trigo há 10 mil anos atrás, a fertilidade dela baixava, ela fazia menos filhos. E com isso as pessoas geneticamente foram se adaptando ao trigo. A própria microbiota intestinal foi com o tempo se adaptando ao trigo, o que faz com que hoje em dia a maior parte das pessoas tolere e não fique mal com uma quantidade razoável de trigo, uma quantidade não excessiva. A gente vai falar disso mais para cima. Mas no começo deve ter sido uma catástrofe. A doença celíaca, ela já é descrita há milhões e milhões de anos. Milhares e milhares de anos, desculpa. Então os gregos, por exemplo, já descreveram a doença celíaca. A doença celíaca já era conhecida no século passado também. Inclusive, houve quem tenha tratado a doença celíaca com pão, inclusive, obviamente sem sucesso. E um médico holandês, na Segunda Guerra Mundial, descobriu que você já tinha enfermarias onde tinham as crianças celíacas tratadas. Geralmente era uma doença mais pediátrica na época. E, durante a guerra, tinha épocas que baixava o suprimento de trigo. No que baixava o suprimento de trigo, o que acontecia? As crianças da enfermaria melhoravam. Com isso, um médico holandês já começou a desconfiar que talvez a causa da doença celíaca estivesse no trigo. A doença celíaca logo foi reconhecida como uma doença existente relacionada ao trigo, né? Ela era pouco estudada e pouco compreendida, mas já surgiam trabalhos nos anos 60, 70,
Nos anos 60, se eu não me engano, surgiu o primeiro trabalho sobre a intolerância não celíaca ao glúten. E ao longo dos últimos anos se descobriu que haveria uma base genética para a doença celíaca. E cada vez mais se conscientizou de que haveria uma coisa chamada intolerância não celíaca ao glúten, que é uma entidade mais controversa, uma entidade menos conhecida, mas uma entidade que certamente existe. A primeira entidade que nós vamos falar é a mais conhecida, a mais importante e a menos comum, que é a doença celíaca. A doença celíaca acomete no máximo 1% da população mundial. Ou seja, em 1 bilhão de pessoas, 1% disso dá 10 milhões de pessoas. Em 7 bilhões, 70 milhões de pessoas. Então a gente pode imaginar, um pouquinho menos que isso, que 60 a 70 milhões de pessoas tenham doença celíaca. Isso é tipo 3 cidades de São Paulo inteiras. A doença celíaca está relacionada, na maior parte dos casos, a 2 mutações genéticas chamadas mutações no HLA, que são o DQ2 e o DQ8. A maior parte dos casos são DQ8. O que essas mutações fazem? Elas basicamente fazem com que aqueles linfócitos apresentem determinadas partes do glúten para um outro linfócito, montando uma reação imunológica celular e com anticorpos que gera a doença celíaca. Então, a doença celíaca, basicamente, o que ela está fazendo é um determinado linfócito uma determinada célula apresentadora de antígeno, como um macrófago, não importa, está fazendo que os linfócitos de certas pessoas com 2 mutações, HLA, DQ2 e DQ8, reconheçam a molécula do glúten como uma molécula estranha e montem uma reação imunológica com anticorpos altamente destrutiva. Então, vamos lá. Qual que é o problema com o glúten? Por que é uma doença imunológica que ataca justamente uma proteína que está lá dentro do grão do trigo? O que explica isso? Isso é complicado, então a gente precisa entender um pouquinho o que é o glúten. É importante entender o que é o glúten para entender como é que ocorre essa reação imunológica. Vamos lá, qual que é o princípio básico? Nosso organismo ele tenta digerir proteínas, e essas proteínas são quebradas de preferência em aminoácidos ou pequenos peptídeos que são absorvidos. Nosso organismo consegue absorver algumas poucas proteínas inteiras, que são proteínas que ele reconhece. Mas quando chega uma proteína que o nosso organismo não reconhece, o nosso organismo ele pensa que essa proteína é de uma bactéria, de um vírus, e ele monta uma resposta imunológica. Então vamos lá. O glúten é basicamente uma proteína que não é reconhecida. Mas por que o glúten não é digerido? Vamos lá. A gente tem que entender o que o glúten está fazendo lá. O glúten é naturalmente uma proteína que tem que ser extremamente resistente. Para entender isso, vamos entender a anatomia de um grão de trigo. Então, o grão de trigo ele tem 3 partes. Ele tem um cerne, uma parte central, que é o germe do trigo. Aquela parte lá é como se fosse a central de energia do trigo. Lá estão as mitocôndrias, lá estão os nutrientes, lá estão muitos minerais. Essa é a parte mais nutritiva e mais metabólica ativa. Para alimentar essa parte do trigo, que realmente é o coração, a parte mais importante, a alma do trigo, você precisa de alimento. Esse trigo é alimentado por nutrientes e é alimentado por amido. Amido nada mais é do que uma fibra de glicose que nós conseguimos digerir. Esse amido é o que alimenta o germe do trigo. Só que imagina, o amido é igual a açúcar. Você tem açúcar cristal na tua casa, Deus me livre, mas o açúcar cristal ele tem que estar ensacado dentro de uma caixa, de um saco plástico. Ou seja, aquele amido que está em volta do germe do trigo, ele tem que ser ensacado. Quem ensaca ele? São as proteínas de armazenamento. As proteínas de armazenamento, a proteína de armazenamento padrão é o glúten. Então, o glúten nada mais é que uma proteína de armazenamento do grão do trigo. Essa proteína ela tem que ser resistente a enzimas. Por quê? Porque o tempo todo a natureza é uma briga. Então, você vai ter fungo, vai ter besouro, vai ter uma série de parasitas tentando chegar no germe do trigo para conseguir os nutrientes e tentando comer os amidos. O que você precisa? Você precisa de proteínas altamente resistentes à digestão. Como é que um fungo faz? Como é que um besouro faz? Ele libera enzimas digestivas que vão tentar comer e ganhar espaço e se alimentar do grão do trigo. O que o trigo faz? Ele produz o glúten, que é uma proteína extremamente resistente à digestão, extremamente elástica, capaz de formar esqueletos, embalagens para guardar o amido protegido. Ele produz uma outra proteína que também está lá dentro, que ninguém fala, que são os inibidores de tripsina e amilase. Essa proteína inibidor de tripsina e amilase, ela está lá
para inibir a enzima digestiva das bactérias, dos fungos, etc. Essa proteína também é resistente à digestão. Muitas pessoas não são celíacas, mas essa proteína também induz nas pessoas uma resposta inflamatória, que é uma das prováveis responsáveis pela intolerância não celíaca ao glúten. Não é só o glúten, tem várias proteínas. E não é só o trigo. O glúten faz parte dessas proteínas de armazenamento como o glúten, que são muito pouco digeríveis, são muito pouco solúveis. O glúten é composto de várias proteínas, como glutenina e a principal delas, que é a gliadina. E essas outras espécies têm algumas outras proteínas semelhantes, como, por exemplo, a ordenina. Então, a cevada tem glúten, é um glúten diferente do glúten do trigo. E o centeio também tem um glúten que é diferente do centeio. Um outro grão, que é um pouco mais controverso e mais cheio de nuances, é a aveia, que é um alimento extremamente nutritivo, um alimento que faz bem para muita gente, mas que, como todo grão, também tem prolaminas que podem ser, e também tem inibidores de tripsina e amilase, que podem ser extremamente prejudiciais, inflamando muito algumas pessoas e adoecendo também algumas pessoas. 5% das pessoas com doença celíaca não podem comer aveia, senão vão continuar com doença celíaca. E muitas outras pessoas com doenças autoimunes não vão bem com a aveia, não. A aveia não vai bem para todo mundo, não. Mas também é boa para muita gente. Então, sem radicalismos, é cada um observar a própria natureza, o próprio corpo, a própria reação ao alimento. A aveia também tem beta-glucana, magnésio, um montão de coisa boa. E tem essas prolaminas que podem ser extremamente inflamatórias para algumas pessoas. Então vamos lá, o que o glúten é? Voltando, o glúten, entendendo a anatomia do trigo, o glúten é mais. Você tem o endosperma, que é onde fica o amido, no meio você tem o cerne, em volta você tem a casca do trigo. A casca do trigo, quando você faz a farinha de trigo integral, você moe tudo, inclusive a casca do trigo. A casca do trigo tem bastante fibras, tem bastante vitaminas e minerais e tem alguma proteína, tá? Então vamos lá. Lição de casa: a maior parte das proteínas do trigo não são proteínas boas, são proteínas mal digeridas, de baixa digestão, e são proteínas com potencial inflamatório muito grande. Nós evoluímos ao longo dos 10 mil anos com uma capacidade maior de digerir, pelo menos de tolerar essas proteínas e tirar o melhor do trigo, mas um percentual pequeno das pessoas tem doença celíaca e um percentual maior das pessoas tem intolerância ao glúten. O glúten, na verdade, ele é quebrado parcialmente no estômago, mas fica uma determinada porção da gliadina, que vem do glúten. Essa porção da gliadina ela não é quebrada. No que ela não é quebrada, ela chega no intestino delgado. Nas pessoas com doença celíaca, ela é reconhecida por um linfócito que monta uma resposta com anticorpos e uma resposta destrutiva na parede do intestino e em vários sistemas do organismo. É assim que ocorre a doença celíaca. Como é que a gente faz o diagnóstico da doença celíaca? O diagnóstico da doença celíaca geralmente começa com sintomas. Os principais sintomas, os mais conhecidos, são os intestinais: diarreia, constipação, distensão abdominal, dor, cólicas abdominais, emagrecimento por má absorção, gordura nas fezes. São os sintomas mais comuns. A doença celíaca, o que ela faz no intestino? O intestino delgado é um local que tem que ter muita absorção. Então, o que ele tem? Ele tem uma estrutura igual. Pensa na mão, uma estrutura onde você tem vilosidade, que são os dedos, e criptas, que são os fundos dos dedos. Tá vendo? É assim. O que ocorre na doença celíaca? Você tem uma reação autoimune que está ocorrendo aqui no intestino. O que acontece? Isso daqui vai sendo. Essas vilosidades vão sendo erodidas. E aqui você vai tendo uma reação inflamatória no fundo dessas criptas que vão se hiperplasiando. Isso aparece na biópsia, que se faz com endoscopia, como hiperplasia das criptas e atrofia dos vilos. Esses aqui são os vilos que atrofiam e as criptas são hiperplasiadas. Vamos lá, isso daí é o achado patológico clássico, que é o que diagnostica a doença celíaca. Geralmente ela começa com determinados anticorpos. Então, quando vocês forem num médico, vocês estiverem preocupados com a doença celíaca, o que vocês vão ter que saber? Primeiramente, geralmente vocês vão ter que ter algum sintoma. Os sintomas intestinais foram os que eu falei: diarreia, constipação, distensão abdominal, cólicas abdominais, emagrecimento, gases. Esses são os sintomas. E nós podemos ter os sintomas sistêmicos. Número 1, você pode ter com a doença celíaca uma má absorção de determinados nutrientes. Então, por exemplo, a doença celíaca ela pode levar a uma má absorção de ferro. Aí a pessoa desenvolve anemia ferropriva. Pode levar a uma má absorção de vitamina B12, que também pode levar a distúrbios neurológicos e pode levar também a anemia. Deficiência de ácido fólico, de folato, deficiência de zinco,
Então, uma série de deficiências, dentre as quais as mais comuns são ferro, vitamina B12 e folato. Essas são as principais deficiências, mas várias deficiências nutricionais. E outra coisa, o intestino o duodeno tem um pedacinho para cada absorção de nutrientes. Ou seja, pode ser que aquele ponto do ferro esteja poupado, em outra pessoa a absorção do ferro está mais comprometida. É variável de pessoa a pessoa. Para isso, é uma coisa interessante entender como é que a gliadina faz. A gliadina chega lá no intestino, ela é detectada como uma bactéria. No que ela é detectada como uma bactéria, ela vai ativar um determinado receptor que vai tornar o intestino permeável. Esse intestino permeável permite a passagem da própria gliadina para dentro da corrente sanguínea e gera a formação de uma outra proteína chamada zonulina. Tanto a zonulina dentro da corrente sanguínea como a gliadina podem chegar lá nos vasos cerebrais, de novo vou ligar num receptor e aumentar a permeabilidade daqueles vasos, produzindo mais zonulina, uma zonulina cerebral. Isso pode gerar um aumento de permeabilidade do cérebro, levando a sintomas neurológicos. Um dos sintomas mais comuns é a tristeza. Isso não ocorre apenas em celíacos, mas é muito comum em celíacos. Celíacos e não celíacos sentem muita tristeza, ansiedade, depressão com o consumo do glúten. É super comum. É muito comum na doença celíaca a coexistência com tireoidite de Hashimoto, com diabetes mellitus tipo 1, onde você tem uma destruição de células do pâncreas, e com síndrome de Sjögren, e com a gastrite autoimune, né, a anemia perniciosa. Essas 4 doenças autoimunes muito frequentemente estão associadas à doença celíaca. Não é raro. Outras doenças autoimunes podem estar associadas à doença celíaca, mas é muito menos frequente. Essas 4 doenças estão frequentemente associadas. Ou seja, tem Hashimoto, é bom pesquisar se também não tem doença celíaca. Isso vale também para Sjögren, para anemia perniciosa e para o diabetes mellitus tipo 1 e nas famílias das pessoas que têm essas doenças. A doença celíaca também pode levar a neuropatia periférica, pode levar a quadros de ataxia. Ela basicamente pode levar a manifestações na pele, como por exemplo uma coceira intensa frequentemente no oco poplíteo, né, chamada dermatite herpetiforme, né, que também gera lesões cutâneas, pode levar a quadros de alergias, pode levar a osteoporose, pode levar a artrites e artroses. A doença celíaca pode ter uma constelação de sintomas: artrite, artrose, osteoporose, depressão, esquizofrenia, psicose, tristeza, polineuropatia, tireoidite Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, síndrome de Sjögren, são várias manifestações da doença celíaca. Como eu falei para vocês, a doença celíaca é diagnosticada pelos anticorpos. Quais os anticorpos que vocês vão pedir para o médico de vocês? Primeiro, a doença celíaca começa no intestino, então a gente vai pedir no sangue, geralmente, anticorpos intestinais. O IgA, IgA antitransglutaminase tecidual, é o primeiro que a gente pede, e podemos pedir, eu geralmente peço junto com antiendomísio. Esses são os mais específicos. Estando positivos, eu já encaro a pessoa como uma pessoa altamente intolerante ao glúten e recomendo a suspensão do glúten, mas o procedimento padrão é você, a partir dos anticorpos positivos, fazer uma endoscopia, onde você vai ver aqueles achados que eu falei para vocês, que é a atrofia das vilosidades e a hipertrofia das criptas. Esses achados, como eu disse para vocês, eles não necessariamente estão em todo o duodeno. Eles podem estar, uma parte pode estar saudável, outra parte pode estar doente. Então é muito importante que quando vocês forem fazer uma endoscopia digestiva numa suspeita de doença celíaca, que seja comunicado ao médico que vai fazer endoscopia, que seja feito num bom lugar, é óbvio, que sejam colhidas no mínimo 4 porções de amostra, 4 locais diferentes. Por quê? Porque você poderia dar o azar de chegar lá, o cara olha lá, colhe uma biópsia de um lugar, pega um lugar saudável, mas o lugar do lado está doente. Então, no mínimo, 4 coletas de biópsia devem ser pedidas. Isso vocês devem conversar com o médico de vocês, que é um dado muito importante que pode gerar não diagnóstico de doença celíaca. Outra coisa importante é que a doença celíaca é muito variável. Então, pode ser que você tenha doença celíaca e por não estar comendo glúten ou estar comendo pouquíssimo glúten, seus anticorpos estejam baixos e pode ser que você não tenha tanta patologia intestinal. Então é muito importante para a pessoa que vai fazer uma investigação de doença celíaca que não pare o glúten antes disso, que ela pode fazer inclusive um desafio de glúten, onde ela vai comer por dia no mínimo 10 gramas de glúten por pelo menos umas 2 semanas, para dar tempo de subir o anticorpo. Outra coisa importante é que o celíaco ele deve ser tratado com a interrupção completa do consumo do glúten. Qual que é a questão da interrupção
completa do consumo do glúten. Algumas pessoas têm doença celíaca e se dão ao luxo de comer o glúten. Fala, vou comer, vou me ferrar aqui no Natal, no Ano Novo, né? Vou chutar o balde, comer minha pizza, mas depois eu passo, em 3 semanas eu já começo a me sentir melhor. 4 semanas. Lembrando que a doença celíaca demora para fazer efeito sintomático, porque tem que produzir os anticorpos, etc. E também demora para passar. O que acontece? Você pode ter doença celíaca, comeu glúten, parou, daqui a 3 semanas você está melhor. Se ferrou lá, sofreu pra caramba, mas valeu a pena, né? 3 semanas você está melhor. Só que a sintomatologia baixa rápido, razoavelmente rápido. Os anticorpos baixam depois de 2, 3, 4 semanas. Mas a velocidade intestinal não. A velocidade intestinal de um celíaco pode demorar 1 ano ou mais para se recuperar. Ou seja, o celíaco deve interromper completamente o consumo de glúten. Se não, se ele consumir o glúten, ainda que ocasionalmente, ele não vai ter uma cura da doença celíaca intestinal e talvez em outros sistemas. Isso daí pode, inclusive, reduzir a longevidade, levar a perda de nutrientes, etc. Então é uma coisa muito séria. Outra coisa importante da doença celíaca é que a doença celíaca ela pode ser refratária. Aí você tem as doenças refratárias tipo 1 e 2. O que causa uma doença celíaca refratária? Muito provavelmente, esse celíaco refratário ele está tendo uma exposição a glúten, a contaminação cruzada. Alguém está falando que ele está comendo fora, alguém está falando que um alimento não tem glúten, mas tem, ou ele está tomando algum remédio que tem glúten, algum produto de beleza, de maquiagem que tem glúten. O glúten está em todos os lugares. E existem algumas pessoas com doença celíaca que simplesmente não melhoram. Por quê? Porque você tem uma ativação crônica de linfócitos, isso aí pode gerar linfomas, pode levar a uma imortalização de determinados linfócitos inflamatórios, e essas pessoas, inclusive, têm um mau prognóstico. Ou seja, algumas pessoas morrem de doença celíaca e não conseguem nem... É uma grande minoria, a imensa maioria fica bem, mas uma pequena minoria, infelizmente, ela evolui para o óbito depois de alguns anos, mesmo cortando o glúten. Outra coisa importante a falar da doença celíaca, nos casos de doença celíaca refratária, cortar a aveia, cortar outros grãos, cortar o açúcar. Porque o açúcar também aumenta a produção de zonulina. Ou seja, se a pessoa tem doença celíaca, cortou o glúten, ainda não teve uma melhora completa, é urgente ela perseguir contaminação cruzada, ela eliminar a aveia, ela eliminar outros grãos, ela eliminar o açúcar, ela fazer o que ela puder para ela se livrar desse problema, porque é um problema que, além de todas essas questões de doenças e de perda de qualidade de vida, pode evoluir para uma imortalização da doença celíaca com um linfoma. Ou seja, é fundamental perseguir a melhora. A melhora não está em suplementos. Outra coisa importante, que eu acho que é muito relevante para a doença celíaca, é que nem toda gliadina tem o mesmo potencial de desencadear a doença celíaca. Porque a gliadina, justamente, essa proteína do glúten, ela é quebrada no intestino. E determinadas porções de gliadina variáveis conforme a variedade de glúten, elas podem ser mais estimulantes do sistema imunológico dos linfócitos ou menos estimulantes. Então, por exemplo, teve um estudo, por exemplo, que analisou várias espécies de glúten de 100 anos atrás e as atuais. Enquanto aproximadamente metade das gliadinas de 100 anos atrás eram altamente imunoestimulantes, estimuladores de autoimunidade, atualmente quase todas as gliadinas de trigo europeu são fortes estimulantes da imunidade, são indutoras de doença celíaca. Então, uma coisa que deveria ser pressionada, que a gente não vê ninguém falando, né? Que há na verdade, uma pandemia de doença celíaca e de intolerância ao glúten, né? Uma coisa que ninguém fala para não arranhar a indústria é que a indústria devia estar comprometida a pelo menos produzir trigos que não induzissem doença celíaca, o que diminuísse esse potencial. A doença celíaca pode surgir em qualquer pessoa que tem um potencial genético para desenvolver a doença celíaca. Há pessoas que têm esse potencial genético e nunca desenvolveram a doença celíaca. Por quê? Porque elas não foram expostas suficientemente ao trigo. Além do que trigo moderno estar geneticamente modificado e ter sofrido seleção natural para ter mais glúten, para ter mais inibidor de tripsina amilase e para ter proteínas de glúten ainda mais estimulantes do sistema imunológico, a quantidade de glúten que se come aumentou dramaticamente. Então hoje o glúten está em tudo que é tipo de alimento, está em, como eu disse, em medicamentos, e a carga, a quantidade de glúten é tão determinante
do aumento de incidência da doença celíaca quanto a piora da qualidade. Ou seja, é linear. Todos os países onde houve um aumento da incidência de glúten, houve um aumento da incidência de doença celíaca. E a doença celíaca não está aumentando apenas porque ela se tornou, porque as pessoas estão diagnosticando mais, como algumas pessoas fazem. Não. A incidência de doença celíaca está aumentando. Sabe-se disso porque você tem amostras de exames de sangue, por exemplo, de plasma, de pessoas de 50 anos atrás. E já tem estudo, por exemplo, comparando o plasma de pessoas de 50 anos atrás, 60 anos atrás, com o plasma atual, e você vê que o plasma das pessoas atualmente tem uma incidência muito maior de anticorpos contra a doença celíaca. Ou seja, como prevenir a doença celíaca dos nossos filhos? Uma das coisas a fazer é dar menos glúten para eles. Quanto menos glúten o teu filho comer, menor a chance dele desenvolver doença celíaca. Agora vamos para a intolerância não celíaca ao glúten ou sensibilidade ao glúten. Algumas pessoas desenvolvem uma sintomatologia intestinal e não intestinal relacionada ao glúten. Como eu disse para vocês, a gliadina é reconhecida por um linfócito como uma substância de uma bactéria. Esse linfócito monta uma resposta de anti-inflamatórios e uma resposta imunológica específica. Isso é muito mais comum em quem tem HLA-DQ2 e DQ8, e em raras pessoas que não têm nenhum dos dois, mas aí é muito raro. E para pessoas que têm sintomatologia e não têm essa genética, ou que tem essa genética, tem a sintomatologia, mas não tem anticorpo, quando você faz a biópsia do intestino dá normal. É um pouco mais difícil esse diagnóstico. Por que o diagnóstico é difícil? Porque para sensibilidade ao glúten você não tem anticorpo confiável, você não tem alteração de exame, e você tem uma confusão. Por que é confusão? Porque o grão de trigo ele não tem apenas o glúten. Além do glúten, ele tem, como eu disse, outras proteínas, como, por exemplo, as inibidoras de tripsina e amilase. E, além delas, ele tem FODMAPs. O que são FODMAPs? São carboidratos fermentados que são metabolizados pela microbiota intestinal. E essa metabolização ela pode gerar um aumento de microbiota, pode gerar uma produção aumentada de gases, etc., gerando distensão abdominal, inflamação, etc. A famosa intolerância a FODMAPs. Intolerância a FODMAPs frequentemente ocorre com alimentos saudáveis, como abacate, alho, ocorre também com poliol, xilitol, eritritol, e ocorre com os frutanos presentes no trigo. Mas qual que é a questão? Houve uma brecha aí. Começaram com uma forma de confusão muito frequente. A indústria começou a favorecer, por exemplo, estudos que valorizam a intolerância a FODMAPs no trigo. Porque se o trigo tem FODMAP, o glúten está te fazendo mal, você tem que parar com o trigo. Ou seja, meramente uma cortina de fumaça. Mas a verdade é que o trigo não tem tanto frutano assim, não tem tanto FODMAP assim. Dificilmente uma pessoa que melhora quando tira o trigo, tinha intolerância a FODMAPs. Porque, por exemplo, legumes têm muito mais FODMAPs do que trigo. Ou seja, seria uma... Geralmente as pessoas comem legumes. Dificilmente uma pessoa tem intolerância a FODMAPs porque come trigo. Mas é um agente que gera confusão, é a presença do trigo, dos FODMAPs no trigo. Então vamos lá, tem essa questão. Outra questão é que o trigo tem amido. O pão, principalmente o nosso pãozinho refinado, todo mundo adora, ele tem um índice glicêmico mais alto do que o do açúcar do cristal, do que o açúcar, do que a sacarose. Se você comer o pão, você sobe a tua glicemia muito mais rápido do que se você comer açúcar puro. Ou seja, você tem a sintomatologia dos FODMAPs, você tem a sintomatologia do açúcar, que mexe com glicemia, principalmente pessoas com tendência à hipoglicemia, a resistência insulínica. Você tem uma série de questões. Mas o fato é que inúmeros estudos já mostraram que há a intolerância não celíaca ao glúten. Muitas pessoas sofrem com intolerância não celíaca ao glúten. Existe uma forma de você diagnosticar isso, que é você fazendo um estudo duplo cego. O que você faz? Você elimina o glúten da dieta, a pessoa melhora. Depois que a pessoa melhora, você reintroduz o glúten. Você pode reintroduzir, por exemplo, numa cápsula. Metade das pessoas voltaram com glúten, metade voltaram com não. Se for placebo, a pessoa vai tomar uma coisa sem glúten e vai piorar. Se a pessoa tomar uma coisa com glúten e continuar bem, pelo contrário, não era intolerância ao glúten, mas o que se observa é o seguinte: quando você faz o estudo duplo cego, existe intolerância não celíaca ao glúten. O que causa intolerância não celíaca ao glúten? Provavelmente são proteínas como o inibidor de tripsina e amilase que eu falei para vocês, que geram uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória gerada, ela não é da imunidade específica, como eu falei para vocês, da doença celíaca.
é uma reação da chamada imunidade inata. O que é a imunidade inata? Aquela que não sabe o que é, viu que o bicho é estranho, atirou. Ou seja, nosso sistema imune inato encontra a gliadina, encontra essas proteínas do glúten, ele percebe que elas são estranhas, que elas não deveriam estar lá, que elas não foram digeridas no estômago. O que ele faz? Ele monta uma resposta inflamatória imediata. A intolerância ao glúten não celíaca, a doença celíaca geralmente demora dias a até semanas para a pessoa ter efeito depois que come o glúten. A intolerância não celíaca não. O efeito é muito mais rápido. Geralmente, se a pessoa come o glúten, no máximo em 1 dia, 2 dias, a pessoa já tem sintomas. Quais que são os sintomas? São sintomas que se confundem muito com com a síndrome do intestino irritável. Em torno de 30% das pessoas com do síndrome do intestino irritável melhoram praticamente completamente quando cortam o glúten. Ou seja, é muito provável que 30% das pessoas com síndrome do intestino irritável, na verdade, tenham intolerância não celíaca ao glúten. A intolerância não celíaca ao glúten ela é composta de sintomas intestinais muito parecidos com a doença celíaca, só que sem inflamação intestinal na biópsia de duodeno. Então vamos na endoscopia com biópsia. Então vamos lá. Você também tem diarreia, constipação, refluxo gastroesofágico, distensão abdominal, emagrecimento é mais raro. E é muito comum na intolerância ao glúten também manifestações sistêmicas. Não é muito comprovado, embora a gente saiba que a gente veja na prática, eventualmente, alguma pessoa melhorar tirando glúten, por exemplo, de tireoidite Hashimoto. Outras doenças autoimunes não são tão bem demonstradas na intolerância não celíaca ao glúten, mas é demonstrado depressão, tristeza, psicose. Outra coisa que é demonstrada, a neuropatia periférica aparece na intolerância não celíaca ao glúten. Ataxia, aparece muita ataxia na intolerância não celíaca ao glúten, não é raro. Ataxia relacionada ao glúten não está relacionada com a doença celíaca, por destruição do cerebelo, das chamadas células de Purkinje do cerebelo. É muito comum, tá? Não é raro não, é bastante comum. Ou seja, a intolerância não celíaca ao glúten ela tem sintomas intestinais e sintomas não intestinais. Uma coisa que já foi observado, olhando a genética, é que pessoas que têm o HLA DQ8 e DQ2, mas não têm doença celíaca, mas que têm sintomatologia intestinal com glúten, elas também tendem a ter mais tristeza. Pessoas que têm mais intolerância a FODMAP, inclusive, sofrem mais com sintomas intestinais. Pessoas intolerantes ao glúten, que têm as mutações da doença celíaca e ainda não têm a doença celíaca, elas têm uma tendência a ter depressão, tristeza, ansiedade. Ou seja, é complexo. Esquizofrênicos, alguns esquizofrênicos melhoram da esquizofrenia com a retirada do glúten da dieta. Isso é uma coisa que não é rara. Ou seja, a intolerância ao glúten é uma patologia existente. Qual que é o tratamento da intolerância ao glúten? É o mesmo tratamento da doença celíaca, retirar o glúten. É provável que na intolerância ao glúten a pessoa consiga tolerar uma quantidade maior de glúten, não precise de ser uma eliminação completa, ou pelo menos tolere mais a contaminação cruzada. Mas a recomendação, se você tem intolerância ao glúten, é que você não coma o glúten também. Tá? Você não come o glúten de forma alguma. Propostas de tratamento para a doença celíaca, uma delas é a modificação do trigo, né? Você pode também geneticamente modificar o trigo para variantes que não têm aqueles epítopos, aqueles segmentos da gliadina que geram a doença celíaca. Ainda assim, um celíaco não vai poder comer esse trigo. Mas imagina o impacto de você ter menos estímulo imunológico nas nossas crianças. Vão ser gerações com menos doença celíaca, com menos intolerância ao glúten. Ou seja, é possível da mesma forma que eles conseguiram geneticamente estragar o trigo, seria possível, com um pouquinho de vontade de conscientização, melhorar o trigo geneticamente. Outra coisa é a falácia de que é obrigatório, essa preocupação que eles dizem de tirar o trigo da pessoa se desnutrir. Isso é a maior bobagem que existe. Trigo não é tão nutritivo assim, as pessoas estão comendo trigo refinado, não estão nem comendo trigo integral, que também não é tão nutritivo assim. Couve é nutritiva, aipim é nutritivo, ovo é nutritivo, peixe é nutritivo, carne é nutritiva, fruta é nutritiva, fruto do mar é nutritivo, couve é nutritiva, tem um montão de coisa nutritiva. Ninguém é obrigado a comer trigo para ter fibra, ninguém é obrigado a comer trigo para ter nutrientes. Pelo contrário, o trigo perde para todos esses alimentos que eu falei aqui para vocês e perde feio. Ou seja, qualquer justificativa, qualquer vantagem do trigo. A vantagem do trigo é que é saboroso, fácil de comer e é capaz, por ser barato e altamente armazenável, de você pegar trigo e levar para a África. O trigo ele é uma fonte fácil de calorias.
ele pode ser melhorado, ele é um ambiente, é um alimento cultural que as pessoas estão acostumadas a ter na mesa, porque estamos há 10 mil anos de revolução neolítica comendo trigo ou comendo outros grãos. Então a questão do trigo é muito mais cultural e hoje em dia é muito mais industrial, de empresas que querem inibir a tendência crescente a se tirar o trigo da dieta. Algumas pessoas não têm intolerância ao trigo e podem, inclusive, comer o trigo de uma forma bem tranquila. Óbvio que não exagere. Exagerando o trigo é ruim para todo mundo. E algumas pessoas também veem benefício de cortar o trigo. Por quê? Cortando o trigo, elas estão cortando o amido. Cortando o amido, elas estão diminuindo carboidratos, açúcar e um alimento inflamatório. O trigo é inflamatório. Ou seja, cortar o trigo, na verdade, não é ruim para ninguém. Isso é uma grande de uma falácia. Inclusive, cientistas em trabalhos científicos, eu tenho certeza que eles concordam comigo, mas eles têm sempre uma postura muito isenta, justamente com medo de não tomar pedrada. Tá? Então, basicamente, isso que eu tinha de importante para falar sobre doença celíaca e intolerância ao glúten. E se tiver mais dúvida, vocês... faltou mais uma coisa. Além da melhoria genética do trigo, uma outra coisa que pode ser feita são as enzimas digestivas. Então, por exemplo, um estudo na década de 70, na verdade uma série de relatos de casos, mostrou a reversão da doença celíaca com o uso da papaína. Só que não é a papaína que a gente purificada que a gente manipula na farmácia de manipulação. É papaína crua. Ou seja, ninguém estuda papaína crua porque a papaína crua não é nenhuma coisa patenteável que possa dar lucro. Mas enzimas digestivas têm sido estudadas como uma forma de você quebrar o trigo. O que faz o glúten ser de tão baixa digestibilidade? O glúten tem determinadas composições de aminoácidos, basicamente é prolina com glutamina, que gera uma estrutura muito resistente e insolúvel em água. O glúten é muito pouco solúvel em água. Como ele é muito pouco solúvel em água, isso é proposital, ele justamente para dar resistência dele a enzimas digestivas, ele não é tão acessível a enzimas digestivas. Mas algumas enzimas digestivas conseguem quebrar o glúten. Ou seja, é possível quebrar o glúten também. Então, enzimas digestivas como, por exemplo, que já foram estudadas, porque a gente não tem base, a gente não tem como dar o glúten para um celíaco ainda. Mas, por exemplo, natoquinase, serrapeptase, a actinidina D do kiwi, algumas enzimas digestivas elas têm um potencial. A bromelina, que é do abacaxi, a papaína, né? A papaína crua, na verdade, é uma união de várias enzimas digestivas, tem o potencial também de quebrar o glúten. Então, enzimas digestivas também vão poder ser criadas. Essas enzimas poderiam, inclusive, existem estudos que não usaram a papaína, a pessoa tomando a papaína não, mas que imiscuíram a papaína no trigo, gerando a digestão daqueles peptídeos que geravam a doença celíaca. Eu não acho que isso já autorize você a dar o glúten para um celíaco. O celíaco não deve, em hipótese alguma, consumir glúten. Mas é uma promessa de diminuir a contaminação cruzada, ou seja, melhorar os quadros resistentes. É uma promessa de prevenir também aquelas pessoas que estão sofrendo com uma doença celíaca ou com uma intolerância ao glúten e não sabem, de prevenir o surgimento de novos casos de doença celíaca. Então é isso. Gente, não deixe de curtir o canal, de compartilhar, tá? E de comentar. E eu vou ler aqui as perguntas de vocês aqui. Por volta de 1800, houve uma modificação genética no trigo para atender a indústria do mercado. O trigo dos nossos antepassados era melhor que o atual? Olha, essa modificação genética ela começou a ocorrer desde que o trigo foi domesticado. Eles pegaram o trigo selvagem e sempre foi selecionado um grão melhor, um grão maior, um grão de melhor cozimento, de melhor sabor, que dava um pão melhor. O que é um pão melhor? É um pão crocante, né? Um pão que tem liga, né? Um pão que tem liga é um pão que tem mais glúten. O que é um trigo resistente que não dá tanta praga? É um trigo que resiste aos besouros, aos fungos, sei lá. O que é um trigo resistente? É um trigo que tem muito inibidor de enzimas digestivas dos bichinhos, que é o inibidor de tripsina amilase. Ou seja, um trigo que resiste melhor, um trigo que dá mais liga e um trigo que resiste melhor a pragas, é justamente um trigo de mais fácil cultivo e que agrada mais as pessoas. Esse trigo é justamente o que traz mais doença. Então, nos últimos 10 mil anos, vem havendo uma modificação genética do trigo, que nem houve uma modificação genética, por exemplo, dos cães, que não parecem mais com lobos e coiotes. E essa modificação vem tendo sempre uma tendência
a criar um trigo mais comercial e um trigo mais resistente. Ou seja, provavelmente o trigo vem piorando. O trigo vem piorando, mas as pessoas também vinham ao longo dos últimos 10 mil anos se tornando mais adaptadas. Provavelmente no começo muitas morreram, muitas adoeceram, mas a maior parte das pessoas se tornou bastante resistente ao trigo. Nos últimos 100 anos, a partir do século XX, aconteceu que você teve toda uma globalização, uma expansão da população mundial, uma expansão da produção do trigo, um aumento do conhecimento científico e depois vem a genética. Ou seja, o trigo mudou muito mais, talvez, nos últimos 100 anos do que ele tinha mudado nos últimos 10 mil anos anteriores. Mas isso já vem de muito antes e foi cada vez mais acelerando. Doença celíaca leva a Rosimeire Jesus. Doença celíaca leva a problema mental. Tenho muito esquecimento de palavras simples. O que fazer? Descobri a doença celíaca há 11 meses. Olha só, Rosimeire. Você tem doença celíaca e tem muito esquecimento. Então vamos lá. Você pode ter duas coisas. Você pode ter comprometimento. Eu não sei se você interrompeu completamente o glúten. Se você não interrompeu completamente o glúten, você certamente está tendo a agressão da doença celíaca. O glúten, aquela proteína do glúten, a gliadina, ela não está só aumentando a permeabilidade do seu intestino delgado, não. Ela está aumentando a permeabilidade do seu cérebro para bactérias, para substâncias inflamatórias. Isso está bloqueando a tua cognição. Caso você tenha cortado o glúten, não é impossível que você esteja tendo contaminação cruzada. A contaminação pode ser por aveia. Pode ser que você esteja comendo aveia para substituir o pão e você também seja sensível à aveia. 5% dos celíacos são sensíveis à aveia. Pode ser que você esteja comendo na rua e tenha glúten no alimento e você nem imagine. Pode ser que você esteja comendo num restaurante que se diz sem glúten e tenha glúten lá. O brasileiro tem uma mania o brasileiro ama farinha de trigo e ama um óleozinho vegetal. Eu não vejo uma cozinha de brasileiro que não tem escondido lá, o cara tá lá envergonhado, mas tá aquele óleo de soja brilhando lá, aquele amarelo brilhando, e aquela farinha de trigo que ele usa para alguma coisa absurda, ele tem que passar uma farinha no negócio. Ou seja, é muito possível que você esteja tendo contaminação cruzada pelo glúten, você tem que correr atrás disso. Além disso, a doença celíaca pode ter te deixado alguns problemas a resolver. Você pode ter desenvolvido deficiência de vitamina B12, você pode ter desenvolvido deficiência de folato, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D. Tudo isso pode estar gerando esse problema de esquecimento. Ou seja, você tem que olhar, se certificar que você realmente tirou o glúten. 2, ver se você não está com uma vitamina B12 baixa, com um folato baixo, com ferro baixo, com uma vitamina D baixa. 3, treinar a sua memória. Você pode usar suplementos para memória, como por exemplo Bacopa Monieri, como por exemplo fosfatidilcerina, como por exemplo alfa-GPC, ginkgo biloba, tá? Ginseng, ashwagandha, lion's mane, tem vários. Quem está no meu curso, eu dou sempre aula de suplementos novos bastante avançados. Vamos lá. Tenho muitos na família com doença celíaca, não como glúten. Faz bem, inclusive porque é uma coisa inclusiva, que o povo fala tanto de inclusão hoje em dia, né? Mas faz uma festa e todos os alimentos da festa têm glúten. E os celíacos ficam como, né? Os intolerantes. Então, como as pessoas da sua família não têm doença celíaca, não é só eles você que se beneficia, não. Eles também, que se você chama eles para sua casa, não vai ter glúten. Tá? Maravilhoso. Vamos lá. A glutamina nunca é ruim para quem tem doença celíaca, tá? O único caso que a glutamina pode ser ruim para quem tem doença celíaca é se a glutamina tiver glúten. Porque glutamina malhada, frequentemente ela vem com trigo, lácteos, soja e um montão de besteira. Então, se a glutamina for pura, ela vai ajudar o celíaco. Também não vai ajudar enormemente vai ajudar o celíaco. Vai ajudar porque a própria glutamina vai diminuir a permeabilidade intestinal no intestino, tá? Mas o mais importante para o celíaco, como eu disse, é cortar o glúten. Então é isso, boa noite. Até a próxima semana que vem, mais uma live, tá bom?